Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. Eu estou apresentando o Blog da Cidadania em versões gravadas já há alguns dias por conta de uma punição do YouTube devido a um erro que eu cometi. Não vou me vitimizar aqui. Eu cometi um erro de tentar transmitir a entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional aqui no canal durante a entrevista, ou seja, o Lula estava ao vivo no Jornal Nacional e eu comecei a transmitir. Por quê? Porque o sistema Globo, como todos os grandes meios de comunicação, no YouTube eles têm um sistema chamado Content ID. É um sistema em que você pode usar os vídeos deles e eles ficam com a monetização do que o seu canal apurar transmitindo aquele vídeo. Acontece que isso não engloba transmissões ao vivo e eu não sabia. Então eu tomei um gancho de 2 semanas no YouTube em fazer live. Na verdade mudou. Antigamente, quando você violava direitos autorais, você não podia fazer nada no canal, nem postar na comunidade não podia. Eles fizeram uma mudança que eu acho benéfica. Eu estou há 5 anos, 4 para 5 anos no YouTube, nunca fiz isso. Então eles têm, eu acho melhor esse sistema porque ele não te pune tão duramente, né? Você fica mais tempo sem poder fazer live, mas posso apresentar vídeos gravados, posso escrever na comunidade. Enfim, vamos ao assunto de hoje. Hoje é dia de pesquisa Datafolha. O Datafolha é sempre uma pesquisa do Instituto Datafolha é sempre muito aguardada devido ao fato de que esse instituto vem demonstrando os melhores níveis de acerto em sucessivas eleições. Em 2018 foi o único instituto que previu a vitória de Bolsonaro a tempo, não é? Então o Datafolha provoca muito frisson quando está para sair, e hoje a expectativa é muito mais alta, porque o Datafolha ele sempre dá números melhores para o Lula do que os outros institutos. Em maio do ano passado, quando todos os institutos estavam fazendo pesquisas por telefone e davam empate entre Lula e Bolsonaro, o próprio Datafolha chegou a dar empate entre Lula e Bolsonaro até maio do ano passado, porque o Datafolha não estava fazendo pesquisas presenciais. Quando o Datafolha faz a sua primeira pesquisa presidencial face a face, não é? Presencial, pesquisa como deve ser feita, o número surpreendeu a todos porque o Lula disparou na frente, não é? Disparou muito adiante do Bolsonaro, e dali em diante começaram a sair outras pesquisas presenciais que confirmaram, pesquisa IPEC, o Instituto Quest, que é um instituto novo, mas que vem fazendo um bom trabalho. Mas o Datafolha ainda é a pesquisa mais respeitada de todas, e hoje o que acontecer no Datafolha vai provocar muitas injunções políticas entre a classe política, no Congresso e também entre o eleitorado, mas muito mais entre a classe política, porque a classe política tem o Datafolha como uma pesquisa muito confiável. Então, por exemplo, se o Datafolha fizer como a pesquisa IPEC, que saiu a semana passada, e a pesquisa Quest, que também saiu na semana, a pesquisa Quest acho que saiu essa semana, né? Que mostraram que pouca coisa aconteceu após o Jornal Nacional, pelo menos, né? As pesquisas mudaram muito pouco, tudo na margem de erro, vai ser um problema muito sério para Bolsonaro. Se a terceira via
não der uma deslanchada nessa pesquisa Datafolha, também vai ser um baque muito grande. Por quê? Porque no debate criou-se aí uma mística de que o Lula foi mal no debate, estaria apático, não é? Foi essa versão que prevaleceu na mídia. Eu enxergo de uma forma um pouco diferente, que eu falo daqui a pouco, e o Bolsonaro formou-se o consenso de que ele iria perder com a pesquisa Datafolha, porque essa pesquisa Datafolha, além de englobar as sabatinas de Bolsonaro e de Lula e de outros ao Jornal Nacional, ela engloba também o debate, né? Ela já vai pesquisar, ela já saiu a campo para pesquisar após ocorrer o debate na noite do último domingo. Hoje é quinta-feira, então as pessoas que foram entrevistadas seguramente já tiveram tempo de digerir o debate, as versões já se espalharam e há que se ver o que é que aconteceu. O desempenho morno do Lula fez ele perder mais pontos do que seria previsível. O Bolsonaro perdeu pontos por atacar a jornalista Vera Magalhães de uma forma machista, asquerosa, como tudo que ele faz. E a terceira via, o Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, que tiveram, inclusive a Simone Tebet é considerada aquela pessoa que mais se destacou no debate, né? Ela fala bem realmente, e o Ciro Gomes estava, parece que mais à vontade no ataque contra o Lula, tal. Então a terceira via vai sair bem nessa pesquisa ou vai continuar tudo igual? Muitos analistas dizem aquilo que eu vou dizer, que eu acho que não vai mudar muita coisa. O Datafolha deve dar, a pesquisa IPEC deu na sua última edição, e a Quest também, números iguais entre a pesquisa anterior e essa pesquisa. O IPEC não pegou o desempenho do Bolsonaro e do Lula no Jornal Nacional. A pesquisa Quest pegou e não aconteceu absolutamente nada. Deu 44 a 32 no início do mês de agosto e no fim do mês de agosto a pesquisa Quest apurou os mesmos 44 a 32. O Ciro Gomes subiu um ponto na margem de erro e a Simone Tebet parece que subiu um ponto na margem de erro também, né? Nós vamos ver agora. E na verdade, nada muito importante aconteceu, porque essas movimentações dentro da margem de erro significam uma coisa: nada. Não é? Toda vez que você vira uma pesquisa em que os números se movimentaram dentro da margem de erro, desconsidere, porque a margem de erro, ela se chama margem de erro porque ela pode estar errada, aquela variação dentro da margem de erro. Então, na verdade, o que se espera que aconteça, eu particularmente analiso que o Datafolha não vai dar muita diferença. IPEC e Quest deram 12 pontos de vantagem para Lula no primeiro turno. O Datafolha, na sua última pesquisa, tinha dado 15 pontos percentuais de vantagem para o Lula. Ou seja, é algo que também está dentro da margem de erro com as pesquisas IPEC e Quest. Mas o Lula, se aparecer com 14 pontos de vantagem, com 13 pontos de vantagem, não vai mudar muita coisa. O Bolsonaro, se aparecer com 33, ou 34, ou 31, não vai mudar muita coisa. Isso é margem de erro, que nós temos que entender. E existem, porém, pesquisas que estão beirando a criminalidade. Paraná Pesquisas, por exemplo, velho e conhecido Paraná Pesquisas, que há muitos anos é o instituto que mais erra nas pesquisas, né? Pouca gente fala isso, mas a pesquisa Paraná é das que mais erram, e tanto que muitos veículos nem levam em conta. Eu, por exemplo, eu nem divulgo no blog da Cidadania Pesquisa Paraná, porque, primeiro, é feita por telefone, segunda, tem números absurdos. Por que é que são absurdos? As pesquisas Quest e IPEC recentes deram 12 pontos de vantagem para o Lula no primeiro turno, as duas pesquisas. A pesquisa Paraná dá empate.
Na verdade, dá 4 pontos de vantagem para o Lula, o que é empate técnico. Isso não é possível. Qualquer estatístico, se você conhecer algum estatístico, pergunte para ele se sondagens sobre a mesma base de dados podem chegar a uma diferença tão grande de 8 pontos percentuais. É muita coisa. Um dos dois está mentindo. Ou o IPEC e Quest estão mentindo, ou a pesquisa Paraná está mentindo. Não é possível que os dois estejam falando a verdade. Então, aqui o que eu gostaria de fazer é dar a minha previsão de que eu acho que não vai se mover muita coisa, né? O que deve acontecer no Datafolha deve ser dentro da margem de erro, a menos que o debate provoque uma grande comoção. Acontece que o debate da Band, essa visão de que o Lula, agora eu falo sobre o Lula, essa visão de que o Lula foi mal no debate é uma questão de como a pessoa vê o que deve ser um debate, o que é ganhar um debate e se é possível que um debate mude a intenção de voto de uma pessoa informada, medianamente informada. E quem assiste a debates não é medianamente informado. O que acontece? O que queriam que o Lula fizesse foi lacrar. Né? Queriam que o Lula dissesse frase de efeitos contra o Bolsonaro, lacrasse para cima do Bolsonaro. O Lula foi comedido. Ele já tinha sido anunciado que a estratégia dele era ir para o debate e não arrumar briga, não ser muito veemente, deixar lá meio no 0-0. Foi a estratégia que ele usou. E aí o Bolsonaro, ele falou frases lacradoras, não é? Como se convencionou chamar, frases de efeito, né? Chamando o Lula de ladrão, dizendo que ele roubou, que não sei o quê. O Ciro Gomes a mesma coisa, frase de efeito, para lacrar, não é? Para aparecer realmente como um grande debatedor, alguma coisa. Acontece que isso, eu já tinha dito isso em live anterior e volto a dizer, não é? O que está levando a população a votar no Lula não é o desempenho dele na televisão ou num debate. Porque se for por esse aspecto, esses candidatos que dão show, não é, no debate iriam estar despontando aí na política. Não é? O Lula não fala nem há muito tempo. O que fez o Lula crescer nas pesquisas foi a lembrança de como ele governou. Não as frases lacradoras que ele possa ter dito ou que ele venha a dizer. Então, a população que vai votar, vejam bem, este ano, 2022, a eleição brasileira é muito diferente de todas as outras desde o início da redemocratização do Brasil. O que é que acontece? Neste ano, 80% do eleitorado, antes mesmo de começar a campanha, meses antes de começar a campanha eleitoral, o horário eleitoral no rádio e na TV, as pessoas já sabiam em quem iam votar, 80%. Isso nunca aconteceu na história. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão deixando as suas casas para ir morar no meio da rua, as pessoas estão em subempregos. Não é? A situação do país está muito ruim, as pessoas estão vivendo muito mal. E a força do Lula decorre da lembrança do governo que ele pilotou entre 2003 e 2010, 12 anos atrás. As pessoas se lembram e que a vida era boa, tal, e é isso que querem resgatar. Não será uma frase a mais do Bolsonaro ou a menos do Bolsonaro ou do Ciro Gomes acusando o Lula de corrupção que vai mudar alguma coisa. Até porque as acusações de corrupção contra o Lula se desmontaram todas, se arrebentaram todas, depois que a cúpula do Poder Judiciário brasileiro e a ONU disseram que o Lula foi vítima de uma armação. Foi vítima de um juiz ladrão. Na verdade, juiz parcial. Você está assistindo um jogo de futebol, tá? Palmeiras e Corinthians. Aí o juiz dá um pênalti para um dos lados que não existiu. As pessoas chamam de juiz ladrão. Mas juiz ladrão é aquele que é parcial. Parcial é aquele que toma partido.
não é? E o Sérgio Moro, ele foi parcial contra o Lula, ele tomou partido de quem acusava o Lula, apesar de nunca ter apresentado provas. Não é? E isso foi bem discutido pelo STF, pela ONU, de que não foram apresentadas provas. A condenação do Lula, por uma série de razões, foi uma condenação sem provas. Isso está bem definido. Quer dizer, a acusação de corrupção contra o Lula me parece ignorância, me parece falta de inteligência de usar alguma estratégia melhor, porque isso não cola mais. Assim como também aquele ato asqueroso do Bolsonaro de agredir a jornalista, de dizer à jornalista que ela estava apaixonada por ele, um machismo horroroso, aquilo ali também não muda nada entre ninguém, porque todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. Então, eu acredito que a pesquisa Datafolha, isso é, claro, uma suposição, mas uma suposição com base nesses dados. Outras pesquisas já mostraram nos últimos dias que nada mudou. Essa que pega o debate, espera-se que mude alguma coisa, mas na minha opinião e na de muitos analistas, isso não vai mudar nada. Então vamos ver alguns desses números, né? Algumas desses fatos aí, para entendermos o que é que pode acontecer na pesquisa Datafolha ser divulgada hoje. Então vamos lá. Nós temos aqui o que esperar da pesquisa Datafolha hoje. Veja o que dizem analistas ouvidas pelo jornal O Estado de São Paulo. Nova rodada de pesquisas para presidente será divulgada nesta quinta-feira, 1º, e Lula lidera a disputa pelo Planalto. Hoje será divulgada a nova rodada de pesquisa Datafolha para presidente. No levantamento mais recente, no dia 18 de agosto, Lula tinha 47% das intenções de voto e Bolsonaro 32%. Lula com uma vantagem em 15 pontos percentuais. A pesquisa divulgada nesta quinta será a primeira depois do início do horário eleitoral gratuito, da sabatina no Jornal Nacional e do debate na Band. Tudo isso vai ser englobado por essa pesquisa. Para o cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Camilo Ajo, o levantamento poderá medir o impacto e a repercussão do debate entre o eleitorado. A agressão à jornalista Vera Magalhães repercutiu significativamente. Vamos saber como isso foi digerido e consumido, porque a maior indisposição com Bolsonaro é o segmento feminino. Ele foi muito agressivo contra uma mulher, que são dois elementos que desfavorecem muito. Talvez o Datafolha aponte isso, afirma Ajo. No debate, Bolsonaro foi agressivo ao comentar uma pergunta em Vera Magalhães, todo mundo sabe disso. Na sequência, Bolsonaro direcionou falas agressivas também a Simone Tebet. De acordo com Ajo, no entanto, essa eleição mostra um voto já consolidado entre eleitores de Lula e Bolsonaro. De 72% a 80% das pessoas que declaram voto em Lula e Bolsonaro afirmam que não mudam de candidato, diz. Ele acrescenta ainda que há muito tempo que temos um cenário muito definido, há muitos meses, desde o ano passado, inclusive. Para o professor da Universidade Federal do Paraná, doutor em ciência política, Emerson Servi, esse episódio não foi novidade para os eleitores de Bolsonaro. Na pesquisa como um todo, não haverá influência, mas sim sobre a campanha e a militância. Não podemos imaginar que todos os eleitores vão assistir ao debate e a audiência foi abaixo das entrevistas do Jornal Nacional. Além do que, agredir mulheres não é um fato novo para Bolsonaro. Segundo o professor, após quase uma semana de exposição no horário eleitoral gratuito, é natural um crescimento dos candidatos que não estão em primeiro ou segundo lugar, a tal da terceira via. A terceira via, se crescer dentro da margem de erro, ainda ganha uma sobrevidazinha. Se crescer forte, evidentemente, vai provocar alguma injunção, mas a possibilidade da terceira via crescer muito fortemente, minha amiga, meu amigo, é pequena. Você sabe por que é pequena? Simplesmente por uma razão, porque a grande maioria do eleitorado está decidida, e diz aqui que o eleitor vai vendo outros candidatos, então é possível um crescimento entre os que estão em terceiro, quarto, quinto lugar. Em geral, os pontos não saem dos primeiros, não significa que se a terceira via crescer, Ciro, Simone Tebet, os votos vão sair do Lula e do Bolsonaro, devem sair dos indecisos.
estamos fazendo pesquisas em intervalos muito curtos, que não dá tempo de o eleitor mudar de ideia. E não há um evento marcante ou significativo que alteraria o cenário como a facada de 2018. Quaisquer grandes mudanças serão uma grande surpresa, acrescenta Servir. Eu também acho, né? Eu acho que não tem nada. O fato de o Lula não ter dado nenhuma lacrada em cima do Bolsonaro, ele deu lacrada em cima, por exemplo, da Soraya Tronic, quando ela diz que não viu os avanços que ele cita sobre seu governo, e o Lula diz que o motorista dela, o jardineiro dela, a empregada doméstica dela, com certeza viram, porque madame, ele insinuou, evidentemente, madame como ela, não vê melhoras sociais nas condições de vida dos mais pobres. Quem vê são os mais pobres. E além disso, poderia também ter dito a ela, mas essa forma eu achei melhor, o povo entende melhor, mas poderia ter dito a ela que se ela não viu, ela que vá ao IBGE para ver, não é? Vá ao IBGE, vá ao IPEA, vá à FGV, vá aos institutos que produzem estatísticas que registram distribuição de renda na era Lula, empregabilidade, não é? E tudo mais. Então, realmente, a previsão mais coerente é de que as coisas não devem mudar tanto assim, se é que alguma coisa vai mudar. O Datafolha, vamos ver os números da pesquisa, não precisa muito isso. A pesquisa de hoje sai às 20h55, não é? E, na verdade, faltando pouco mais de um mês para as eleições, é comum que os eleitores esperem com ansiedade os resultados das pesquisas de intenção de voto. Na pesquisa anterior, o Lula alcançou 47% das intenções de voto, o Bolsonaro 32%, 15 pontos de diferença. Isso é mais o que importa, né? O Lula está no norte, o Bolsonaro vai dar entrevista hoje e, na verdade, então, é só agora esperar, aguardar essa expectativa. A pesquisa IPEC, que saiu no dia 29, não é? A pesquisa IPEC, 29 de agosto, veio com o mesmo resultado da pesquisa do início do mês, 44-32, não mudou nada. A pesquisa Quest, a mesma coisa que o IPEC, 44-32, não mudou nada. Agora, esperar que esse debate por si só, que teve muito menos audiência que a entrevista dos candidatos ao Jornal Nacional, tá? A Band não chegou nem próximo, né? A entrevista do Lula, por exemplo, atraiu 15 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas, Bolsonaro 9, né? Ciro Gomes um pouco menos, não sei o número certo, mas também não pode ser muito menos porque tem a audiência normal do jornal. E o Bolsonaro dominou menções nas redes durante o debate de domingo. Embora o Lula tenha concentrado maior número de perfis apoiadores, o Bolsonaro atraiu mais menções no debate de domingo por uma simples razão, porque ele deu aquele showzinho e não foram necessariamente menções positivas. E o Lula, por outro lado, ele avança na eleição do vídeo e quebra a hegemonia de Bolsonaro no TikTok e no YouTube. Ele melhora o desempenho com os vídeos e Bolsonaro mantém a liderança no Facebook, aponta o levantamento da FGV. O PT tenta quebrar a hegemonia de Bolsonaro nas redes sociais e conseguiu superar o Bolsonaro em plataformas de vídeos como TikTok e YouTube no último mês. Com apelo emocional, como o discurso em que Lula diz que quer garantir que toda criança tenha um café da manhã para tomar, e vídeos de malhação com a legenda "partiu pós-treino", o Lula ultrapassou o Bolsonaro na rede chinesa de microvídeos, o novo pilar das campanhas da internet nessa eleição. No YouTube também tem impulsionado vídeos com anúncios, o que tem gerado mais visualizações. O cenário foi identificado pela FGV ECMI, Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, a pedido do jornal Folha de São Paulo. E aqui uma notícia surpreendente. O Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro, foi espancado por policiais
conta um livro. A obra relata casos e estratégias que levaram o bolsonarismo ao poder. Na verdade, o livro foi feito por uma pessoa muito crítica, foi escrito por uma pessoa muito crítica a Bolsonaro. Momentos depois de dar uma facada no então candidato Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira foi conduzido ao primeiro andar de um prédio comercial de Juiz de Fora e lá policiais federais tiraram a sua camisa e começaram a espancá-lo numa tentativa de descobrir à força a motivação do crime. Enquanto apanhava naquele dia 6 de setembro de 2018, Adélio manteve-se calmo, com o olhar perdido, não chorou nem gritou, limitando-se a dizer que não concordava com as ideias de Bolsonaro. A surra só parou quando chegou ao local o tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, então comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele falou algum tempo com Adélio e, com base na conversa em seu comportamento, traçou um diagnóstico. Tratava-se de um desequilibrado mental. A cena inédita está nas páginas do livro O Ovo da Serpente, escrito pela jornalista Consuelo Digues, que tem um subtítulo bastante explicativo: Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e chegada ao poder. Digues se interessou pela ascensão da direita no Brasil a partir de 2 reportagens que fez para a revista Piauí. Diz ela, fiquei impressionada como ele arrebatava uma multidão apaixonada que fazia questão de se dizer de direita, que dizia ter orgulho de ser de direita, o que não ouvíamos no país desde o fim da ditadura, diz a jornalista. Na segunda reportagem, em 2018, ela entrevistou gente do Brasil inteiro para entender como é que o Brasil pôde eleger Bolsonaro. Então esse é um livro importante que todo mundo deveria ler, porque ele mexe numa questão muito polêmica, que é a questão sobre se Bolsonaro recebeu ou não recebeu facada. O Bolsonaro não aceita que tenha havido, não aceita que o Adélio Bispo seja simplesmente uma pessoa desequilibrada mental. Ele insiste, ele já fez a polícia fazer 3 perícias no Adélio Bispo para tentar provar que ele não é louco e que ele foi contratado pelo PSOL ou pela esquerda. Já do lado da esquerda, disseminou-se muito fortemente a crença de que não aconteceu facada alguma, apesar de haver bastante provas de que isso aconteceu, não é? Mas, na verdade, são versões aí políticas que têm prevalecido desde então. A única versão que não prevalece no Brasil desde a facada do Bolsonaro em 2018 é a versão de 3 perícias que, basicamente, elas contrariaram Bolsonaro e contrariaram a esquerda. Então, direita, extrema-direita bolsonarista e a esquerda, petista, psolista, nenhuma delas acredita nas perícias. O Bolsonaro rejeita todas essas perícias e as 3 foram iguais. A última foi agora em julho e detectou a mesma coisa que as 2 anteriores. E o Bolsonaro, mais uma vez, ficou inconformado, dizendo que não é possível, que o Adélio Bispo foi contratado pela esquerda. E, ao mesmo tempo, a esquerda dizendo que não houve facada nenhuma. O assunto é quente, mas, por enquanto, não se vai ter luz nesse episódio. Vamos ter que nos contentar com as especulações, apesar do fato que o que deveria prevalecer seriam as perícias que são rejeitadas pelos 2 lados, não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos e deixar meu melhor abraço para você que me assiste. Até mais.